é importante que você tenha a base de teoria. Base de teoria, a gente pode destacar que você não precisa necessariamente ter curso, treinamento específico. Você pode ter a teoria buscando outras formas. Pode ser através de curso? Pode. Pode ser através de livros? Pode. Como também você pode se valer aí do vasto material que a gente tem disponível na internet. É muito importante também aqui no material na internet você considerar a própria lei. Você pode buscar no Google mesmo L13709. E aí quando você der o Enter, vão aparecer algumas opções para você, aparece um monte de anúncios, de propaganda antes e tal, você procura o link que dá direto acesso ao site do Planalto. Porque você vai ter acesso à lei seca mesmo, mas só que ela estará atualizada, então é muito importante. Quando eu falo da lei, é importante que você conheça a lei, é importante que você conheça a teoria. Eu sempre cito isso e não vou deixar de falar isso hoje. É importante você ler a lei sim, mas não uma vez só. Não é aquela coisa de passada de olhos. Isso acontece em todo o material que você for ler. Na hora que você começa a ler um livro, por exemplo, na hora que você acessa os primeiros capítulos, você vai naquela expectativa, sem conhecer qual é o enredo, o que vai acontecer, e naquela ansiedade de esgotar o livro, de esgotar toda aquela leitura, você vai lendo talvez não de forma tão atenta, porque você quer saber o que vai acontecer depois. E assim vai. Façam esse teste com outro tipo de leitura, vocês vão ver. Quando chega no final, que você entende o que foi que aconteceu naquela narrativa e você volta, quando você começa a ler sabendo o que vai acontecer lá depois, você não tem aquela ansiedade e até o tipo de atenção que você vai dar ali vai ser diferente. Aqui com a Lei Geral de Proteção de Dados também não é diferente. Eu sugiro que você destaque na primeira leitura alguns artigos. 5, 7, o 10, o 11, o 12, o 19 e o 41. Pronto, passa por esses primeiro, numa primeira leitura. O 5 é muito importante, o artigo 5º, porque é ali que se traz o que a gente chama de dicionário da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ali você vai ter um primeiro contato com as definições, com os conceitos, com o que a lei traz aí de definição de cada uma daquelas formalidades. O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é tratamento de dados, tudo isso vem definido na lei. Por isso que eu falo que o artigo 5º é o dicionário. E aí você entende o dicionário, que toda vez que aparecer qualquer um daqueles itens ali, daqueles conceitos ali, você já tem noção da definição. E aí você avança para o 7º, 10, 11, 12 e depois 19 e 41. Pronto. Leu esse, você já vai ter noção da ideia da lei. Aí sim, você volta e lê a lei por completo. Depois volta e lê mais uma vez, pelo menos. Por quê? Lembra do livro que eu falei? Na ansiedade de saber o que vai acontecer lá no final da história, a leitura talvez não seja tão atenta. E aí quando você chega no final e você sabe tudo que você viu e você vai revisitar aquela leitura desde o início, primeiro, quando você lê os primeiros artigos, você talvez não faça muito sentido para você ali, do jeito que a forma está sendo exposta. Quando lá na frente, depois você já entende, por exemplo, as atribuições do controlador, atribuições do encarregado, quem é controlador, quem é operador, tudo mais. Quando você volta e começa a ler já sabendo o que tem lá na frente, agora o seu entendimento é com muito mais riqueza de detalhes, porque agora você sabe, inclusive. De repente você começou a ler a lei imaginando que era uma lei que se aplicava às empresas no geral. E quando você começa a ler, você vai lá na parte das exceções e você vê que, na verdade, tem muito mais do que isso. Ela tem, na verdade, a indicação das exceções e não das pessoas que devem se adequar. Mostrando que, na verdade, a gente tem um universo muito maior do que se espera. Condomínios, associações, fundações, igrejas também fazem parte desse rol aí de pessoas que têm que se ajustar. A gente tem até mesmo pessoas físicas que fazem parte desse rol aí de pessoas que precisam se ajustar. Então, é muito interessante você visitar a lei nesses artigos primeiros que eu falei. Depois você começa a uma leitura mais completa.